Olá, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Técnicas de Terapias Meditativas Mindfulness 1. E hoje a nossa aula é a parte 2 da aula 2, cujo tema é a mente sob o prisma das tradições orientais. Eu sou Renata Ferreira. E na aula anterior, só para relembrar, nós falamos um pouquinho, sobre a relação corpo e mente, sobre esses aspectos, de como a mente e o corpo é visto através da ciência moderna, nessa nova maneira de se pensar e nessa perspectiva que o Varela nos traz, na proposta de uma ciência integrativa, e o estabelecimento da relação de não dualidade entre a mente e o corpo, e as implicações que essa proposta ela nos traz. E hoje nós vamos apresentar agora a mente nessa perspectiva das tradições orientais, como as tradições orientais enxergam essa relação da mente, do corpo e da mente, e a relação com a natureza, enfim, com o cosmos, o eu, e também vamos estabelecer um correlato nessa perspectiva, na perspectiva das tradições budistas, por exemplo, com o mindfulness, que é bem importante. Essas tradições orientais elas têm um peso sobre a prática de mindfulness. E aí eu vou trazer algumas pessoas para dialogar com a gente, alguns pensadores, alguns pesquisadores de mindfulness, como o Germer, e como o Kinsler também, que vai trazer também um pouquinho dessa perspectiva das tradições orientais e as suas relações com a mente e com mindfulness. Então, para começar um pouquinho, para começar esse assunto, discutindo esse assunto da mente sob o prisma das tradições orientais, eu ainda trago o Varela, que faz nessa obra A Mente Corporificada, ele e pesquisadores, ao construírem, publicarem essa obra, sobre a lente de Strindberg, que fez uma leitura da obra do Varela, acerca da visão do pensamento oriental sobre a mente. Aí o que ela nos diz, o que essa obra nos diz? Que enquanto a ciência ocidental, enquanto na ciência ocidental a experiência se baseia em fundamentos e asserções empíricos clássicos, ou seja, baseados ainda nesse critério de divisão, de separação da mente, do corpo e das relações, no pensamento oriental, e aí a gente vem falar, e eles falam do budismo, há uma investigação dos fenômenos. Mas como assim dos fenômenos, Renata? O indivíduo e o sujeito e o objeto não está subjugado ao sujeito. Quando a gente pensa em fenômeno, pelo menos nessa concepção do budismo e algumas correntes filosóficas ocidentais, essa relação ela é uma relação em que não há dissociação. Essa relação é fenomenológica. Então, sujeito e objeto não estão separados, Eu não estou e o mundo está para mim, como eu falei na nossa aula anterior, separado. Eu não estou separada do mundo. Eu não me aproprio do mundo para conhecer. É na minha relação no mundo, com o mundo, essa relação de integração entre sujeito e objeto, é nessa relação que o conhecimento se dá. E esse conhecimento ele pode se dar de maneira diferente para cada indivíduo. Então, estar no mundo, acho que essa frase também pode ser bem colocada. Estar no mundo, estar nessa relação com o mundo, me proporciona conhecer a mim mesmo, estando nessa relação com o mundo. Dissociado não, mas junto com o mundo. Então, o conhecimento ela se dá dessa maneira. O conhecimento de mim mesmo, nessas práticas de si, que o Michel Foucault, como eu falei na aula anterior, vem trazer,
né? Não é prática em que eu me aproprio de algo para conhecer, né? A verdade, ela não se dá na apropriação de um objeto, mas na relação com esse objeto, né? O self, segundo a tradição oriental budista, não é permeado por uma experiência sobre si, né? Única e exclusivamente sobre o si, né? Pois este está em constante transformação, né? E exatamente vem acrescentar essa fala. Não é algo de mim por mim mesmo, entende? Não é algo em que essa relação sobre si, ela se dá por si mesma. Não, a verdade é que o ser humano, né, o indivíduo, ele está em constante transformação. Isso é uma coisa, diferentemente do que se pensava, que não está completo e acabado. Esse conhecimento, ele não está completo e acabado. E essa relação de si mesmo, ela não está completa e acabada. Ela está em constante transformação, né? Então, eles buscam ver esse self, né, como algo que é mutável, passivo de transformação. E o processo cognitivo se dá em conjunto com o mundo e a subjetividade do sujeito. Então, chama para essa participação e para essa forma de conhecer a subjetividade. Então, a fenomenologia, ela tem essa especificidade quando ela traz o caráter da subjetividade, né, para as pesquisas. Você veja hoje no âmbito, olhando agora aqui no nosso Ocidente, né, e como a fenomenologia ela é importante, que muitas pesquisas hoje são realizadas na academia, e eu posso falar isso com muita tranquilidade porque a minha tese é de um viés mais fenomenológico, que o olhar subjetivo ele vem ganhando espaço, inclusive nas pesquisas. Então, a relação do indivíduo, né, com o mundo, né, ele vem fazendo parte e vem ganhando mais importância nesse processo do conhecimento. Né? O que antes era só empírico, fazer um exame de sangue para detectar as respostas fisiológicas do indivíduo a um determinado tratamento, hoje em dia é pensado assim, não, podemos fazer os exames fisiológicos, mas precisamos levar em consideração a subjetividade do indivíduo, né? A sua maneira de pensar o mundo, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de atuar nele, porque isso vai determinar também, por exemplo, estados de adoecimento e estados de saúde, né? Como ele se porta no mundo, né? Então, a subjetividade do indivíduo é muito importante nesse processo. Então, essa relação da fenomenologia, essa relação da fenomenologia essa relação da fenomenologia, ela é muito importante. Então, segundo Di Biase, a sabedoria das visões milenares e orientais conduzem o sujeito a uma união com a natureza, com a consciência cósmica, da qual o indivíduo é parte ativa. Então, há uma integração, não só uma integração, né, do indivíduo, né, na união com a natureza, mas há uma participação ativa, né? A consciência, o indivíduo, ele faz parte, mas de forma ativa, né? Na construção do conhecimento, né? Na relação com a natureza. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração. Na China, por exemplo, os ensinamentos da medicina tradicional chinesa, né? Nos ensinamentos da medicina tradicional chinesa, há uma relação importante entre o microcosmo e o macrocosmos, em que o ser humano é abordado em sua totalidade, sem separação entre o corpo e a mente. Não é? Então, por exemplo, se você vai para a medicina tradicional chinesa, há uma concepção de que o indivíduo é parte desse todo. Então, tudo que há no indivíduo, há no cosmos. Então, ele trabalha muito com a relação dos 5 elementos, por exemplo, né? Dos 5 movimentos, né? Fogo, terra,
água, metal e madeira. Todos esses elementos existem no ser, no indivíduo, e existem no cosmos. Então, a relação, por exemplo, saúde e doença, né, não se dá só nos fatores internos, mas se dá nos fatores internos e externos, nessa relação entre microcosmos e macrocosmos. É uma relação dinâmica. Essas trocas influenciam tanto ao indivíduo como também ao meio externo. O Ayurveda, por exemplo, né, a medicina indiana, também observa essa não dualidade. Entre as semelhanças, e aí eu trago Jansen, né, cito Jansen, entre as semelhanças que apresenta com sua prima chinesa, o Ayurveda considera o indivíduo, né, o ser humano, como um microcosmo do universo. E aí também sobre dinâmicas específicas, cosmologias diferentes, mas o que eles possuem em comum é exatamente essa mesma relação, né? Indivíduo e cosmos, e microcosmos, e natureza, e relações com o externo e com o interno, né? E ele também trabalha com esse conceito de elementos, e aí vai para o dosha, né? E cada dosha é constituído por um elemento específico, né? Dosha vata, dosha pitta, dosha kapha, tridosha, sistema tridosha, e cada dosha ele possui o conjunto de 2 elementos, e cada elemento desse também constitui o cosmos. Então nós temos uma parte de nós, nós somos parte do todo, né? Então essa relação de integralidade e essa relação de não dualidade é muito presente, né? E isso vai se refletir, obviamente, na conduta terapêutica de ambas as medicinas, né? De ambas medicinas. Então, sempre que essas tradições elas vão para o aspecto do adoecimento e da saúde do indivíduo, eles levam em consideração tudo isso, né? Então, isso é muito importante, né? Inclusive, se você vai para o Ayurveda, tem a psicologia, né? Na perspectiva do Ayurveda. Então, veja, a mente ela tem uma importância, ela é levada em consideração nessas tradições. E aí, para fazer um pouquinho, né, o diálogo com o Germer sobre essa questão, né, dessas relações das tradições orientais, das tradições ocidentais, como é que o budismo especificamente vê essa relação de experiência com o indivíduo, eu vou citar aqui Germer, página 269, desse livro Mindfulness e Psicoterapia. Diferentemente das religiões, e aí ele estabelece uma relação entre o budismo e as religiões ocidentais. Diferentemente das religiões ocidentais dominantes, que são baseadas em uma linha histórica e vêm equipadas com sistemas de crenças específicos, o budismo e seus contemporâneos eram muito mais agnósticos em relação às questões de revelação metafísica e focados, em vez disso, na experiência interior do praticante. Então, veja, essa relação, ele reforça essa relação da subjetividade do praticante do budismo, né? Essa relação do self, do praticante do budismo, mas do self dissociado, essa relação do eu, e a gente vai falar um pouquinho agora mais à frente, né? Não é esse eu como a gente pensa ego, né? É diferente, é uma dissolução desse ego, né? Mas é voltado também para essa experiência do praticante, né? Então a subjetividade ela é importante. Na Índia, por exemplo, e aí falando sobre a visão de Kingsland, né? Sobre as práticas budistas e mindfulness também, ele vai falar um pouco de meditação, ele traz. Na Índia, por exemplo, no budismo, em suas práticas, a busca da dissolução do eu mundano e cotidiano, né, que é o que eu estava falando agora há pouco, e a busca de uma identidade com o eu verdadeiro e com tudo que há. Então, na dissolução desse eu mundano e cotidiano, que para nós seria o ego, né, os praticantes do budismo buscam, né, essa identidade com o verdadeiro, nosso verdadeiro eu, vamos dizer assim, e com tudo que há, né, nessa dissolução. Né? E aí veja que é fenomenológico isso, porque não existe
dissociação, na verdade é uma dissolução, eu e tudo que há, né? Então, essa prática e as práticas de meditação buscam isso, né? E mindfulness, especificamente, que é a nossa disciplina aqui, ela busca exatamente isso, né? Essa dissolução do eu, essa dissolução dos pensamentos e das atitudes autorreferenciais, né? Para encontrar essa verdade, né? Para encontrar essa dissolução, para encontrar essa integração, né? Com a natureza e com o cosmos e consigo mesmo, né? O seu verdadeiro eu. Para isso, é necessário uma disciplina e a realização de práticas para que o indivíduo possa realizar tal empreendimento. E aí, uma dessas práticas sugeridas é a prática de meditação, né? A prática de meditação, ela traz essa possibilidade dessa dissociação, dessa dissolução do eu, né? Ela traz isso. E aí, o próprio Kingsland vai trazer, como a gente falou agora, com relação a essa dissolução do eu, né? Um conceito bem interessante que é de anatta, que é o do não eu, né? E aí ele fala assim: anatta ou anatta, não eu, é um conhecimento de que este ser não pode ser separado de todas as outras coisas. Estamos constantemente vivendo numa inter-relação com o mundo inteiro, tanto material, biológico e físico. Então é aquela ideia que eu falei para vocês agora há pouco, né? É esse reconhecimento da integralidade, né, do indivíduo, né? É esse reconhecimento da não dualidade do indivíduo, mas também é essa dissolução desse eu mundano para transcender e chegar a um entendimento, né, e a uma dissolução de um aspecto muito maior, que é esse aspecto da dissolução e da relação com o cosmos e com a natureza, né, onde a gente sai um pouco dessa relação da autorreferência, né, para transcender esses aspectos e chegar a algo maior, e chegar à verdade, chegar ao si mesmo sim, ao eu verdadeiro, né, esse self. Isso não quer dizer a negação, isso não quer, com isso, né, com essa questão da dissolução e com essa questão do anatta, né, não quer dizer a negação da própria existência, não é negar a própria existência, mas tão somente a extinção do ego, como a gente havia falado. O que se extinguira, porém, fora o ego, não a personalidade. Então, não é a personalidade do indivíduo que se perde, é o ego, né? Então, essas práticas de meditação e a prática de mindfulness especificamente, aqui no nosso caso, ela busca exatamente a dissolução do ego, né? Ela busca a extinção do ego, mas não a da personalidade do indivíduo, porque é assim que o ego ele dá lugar à personalidade, né? Você está, né? Partindo dessa concepção, mindfulness tem uma importância fundamental, uma vez que sua prática reduz os pensamentos autorreferenciais, né? Então, a busca de mindfulness é sair da autorreferência, né? E buscar essa dissolução, e buscar esse encontro com o verdadeiro eu. E aí, Kingsland vai trazer para a gente, né, a importância de mindfulness nesse aspecto. E aí eu cito ele, página 106, né, e essa obra Budismo e Meditação Mindfulness, e ele diz assim: o conceito da meditação mindfulness é perceber, o objetivo da meditação mindfulness é perceber os momentos em que a atenção começa a se perder nos labirintos dos pensamentos autorreferenciais e trazê-la de volta para a respiração ou qualquer outra sensação que tenha sido escolhida
como o foco da meditação. Então veja, é um procedimento, vamos dizer assim, um procedimento simples, né? Sair da dispersão, sair como eu havia falado em outra aula anterior, né? Sair desse momento de devaneio, sair do julgamento e voltar para o momento presente. Seja ele a atenção na respiração, seja ele a atenção nas sensações corporais, né? Quando faz o escaneamento, que são uma das práticas de mindfulness que nós iremos falar e fazer em alguns outros momentos, né? Nas próximas aulas, né? Seja nesse momento de observar a respiração, seja no momento do escaneamento do corpo, perceber amanhã eu tenho que fazer isso, perceber que o pensamento está no futuro. Por exemplo, amanhã eu vou ter que ir fazer feira, fazer mercado, tenho que comprar não sei o que lá. Perceber esse momento de dispersão e voltar, né? Sair desse pensamento autorreferencial e voltar para o momento presente. Estar focado na respiração ou em qualquer outra percepção. E aí, falando um pouquinho mais, né, com o Kinsland, ele traz: segundo os budistas, isso prepara a mente para entender e perceber que nosso sentido do eu não é uma coisa sólida e imutável, mas é criada sempre que nos apegamos ao que quer que esteja sendo levado pela nossa corrente de consciência. Então, isso nos prepara, né? Isso nos auxilia a perceber esses momentos e auxilia a perceber também que nós temos isso é intrínseco em nós, né? Que isso não é algo sólido e imutável. A ideia é que com a prática, né, com a prática da meditação, com a prática de mindfulness, aprendemos a nos desapegar dos pensamentos, memórias e emoções transitórios. Incrivelmente, a assinatura neurológica dessa mudança de perspectiva já pode ser lida no cérebro ao cabo de meras 8 semanas de aprendizado mindfulness, né? Isso é Kinsland que fala pra gente que a gente já consegue perceber com a prática, por exemplo, de 8 semanas de mindfulness, algumas alterações, inclusive neurológicas. A gente vai ver isso em uma outra aula, né? Mas a gente também percebe, a gente também aprende a nos desapegarmos dos pensamentos, de emoções transitórias, porque a gente percebe que aquilo vai e vem. Isso é uma condição do ser humano. E aí eu trago para vocês, né, finalizando a nossa aula, essa nossa aula sobre a mente, né, na perspectiva da tradição oriental, a indicação de um filme, né, de um vídeo, na verdade, que se chama Budismo, A Mente Vem Primeiro, né, e que vai explicar um pouquinho essa relação entre o eu, né, pensado enquanto ego, e o eu, né, esse eu verdadeiro, e o budismo. Então fica uma sugestão, né, para vocês assistirem, para complementar um pouquinho do que nós vimos nessa aula de hoje. E aí, para concluirmos a nossa aula, né, vamos revisar um pouco o que a gente trouxe hoje para vocês, né, que é essa perspectiva e essa visão não dual entre a mente, né, e as tradições orientais, né? Não existe relação eu, corpo e mundo, né? Há uma não dualidade do ser e também há uma relação de não subjugação ou de não apropriação do sujeito com o objeto, né? Então, essa relação do conhecimento também ela se dá de maneira mútua, essa troca ela se dá de maneira mútua. E as medicinas orientais, né, se valem disso também, se valem da relação do indivíduo e a natureza e o cosmos, né, e suas práticas terapêuticas, por exemplo, do Ayurveda e da medicina chinesa, se valem nisso, né,
E aí a gente falou um pouquinho também da relação de mindfulness com as tradições orientais, porque o mindfulness busca perceber ou eliminar esses pensamentos autorreferenciais, né? Para que o indivíduo seja, né? E para que o indivíduo se conecte e transcenda esse ego, né? Que fica nesse limiar, né? Que fica não nesse limiar, mas fica nesse aspecto dos pensamentos, das emoções autorreferenciais. Então, mindfulness ele busca a transcendência desses pensamentos autorreferenciais. E aí na próxima aula, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação mente-corpo, mente sobre o prisma holístico, né? E aí a gente vai falar um pouco da concepção holística e dessa relação da mente e do corpo. E aí eu trouxe algumas referências bibliográficas para vocês consultarem, né? Como eu havia falado em uma outra aula, alguns materiais vão estar disponíveis para vocês na plataforma. É isso, até lá e fiquem bem.